O vestiário colorado após o empate em casa contra a equipe do Fluminense rendeu. O técnico Eduardo Cudê explicou a atuação e afirmou que o time jogou bem, tendo como base o número de finalizações que o Inter deu ao longo da partida. Na entrevista coletiva, Eduardo Cudê teve um embate com um repórter. Zé Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, perguntou para Eduardo Cudê, que contestou a pergunta e os dois tiveram um pequeno debate em meio à entrevista coletiva. Além disso, Eduardo Cudê defendeu Dalbert, que saiu da partida contestando as vaias que aconteceram a ele por parte do torcedor. E perguntado sobre a partida contra o Palmeiras e a possibilidade de uma vitória colorada ajudar o Grêmio, Cudê ficou bastante embaralhado. Na zona mista, Maurício falou sobre o impacto das eleições no vestiário atualmente e sobre a possibilidade de saída próxima, uma venda para a Europa a partir do fim da temporada. E Dalbert deu a sua versão a respeito do que aconteceu no gramado, pediu desculpas e prometeu que não vai mais fazer isso. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Obviamente, o mais importante, o jogo. O Inter empatou aqui no Beira-Rio contra o Fluminense pelo placar de 0-0. Um resultado ruim, que teve vaias no Beira-Rio e que descontentou bastante o torcedor, em especial pela postura da equipe durante os 90 minutos. Tudo sobre a partida, o relato completo do jogo, está nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber como se desenrolou o empate, quais foram os problemas, quais foram os acertos do Internacional e que, enfim, acabou resultando nesse empate pelo placar de 1-1, tá? Mas eu já quero repercutir o vestiário colorado após esse empate. Um clima de lamentação, um clima de fim de festa que a gente já vem vendo no ambiente do Inter já há algum tempo, desde a eliminação na Copa Libertadores da América, tá? E o técnico Eduardo Cudê defendeu a atuação da equipe. Na visão dele, o Inter jogou bem e merecia ter vencido o Fluminense. E não fez o gol por pouco. O Cudê novamente repetiu uma linha que ele vem adotando em outras entrevistas coletivas de outros jogos, onde o Inter teve melhor número de finalizações, mas acabou não aproveitando essas finalizações e com isso acabou sofrendo um resultado ruim que não foi a vitória, não foi o resultado ideal. Bom, o Cudê bateu muito na tecla das 20 finalizações e explicou o fato de não realizar todas as trocas no jogo em função disso. Na visão dele, o time estava criando, mas nos minutos finais sentiu um pouco o desgaste físico, na opinião do técnico argentino. Em determinado momento da entrevista coletiva, Eduardo Cudê teve um embate com um repórter. Zé Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, contestou e perguntou a Eduardo Cudê sobre a fragilidade que o Inter vem apresentando ao longo dos últimos jogos no Beira-Rio. A eliminação para o Fluminense, os dois jogos contra os lanternas da competição, contra o América Mineiro e contra o Coritiba, agora mais o empate contra o Fluminense, que é uma equipe que veio de ressaca após título da Libertadores. E o Eduardo Cudê, naquele estilo, foi contestar o repórter, perguntar ao repórter, quase que tentando estabelecer uma retórica, dizendo: você não concorda que o Inter deveria ter passado pelo Fluminense? E o Zé Alberto de Andrade foi claro, disse: não. Quem passou foi o Fluminense. Eu tenho certeza que quem passou foi o Fluminense e que, por isso, a taça não vem para o Beira-Rio. Isso gerou um certo desconforto na sala de imprensa, principalmente porque a assessoria de imprensa do Internacional quis tirar o microfone do repórter que estava respondendo as perguntas do Cudê, o Cudê pedindo para o assessor de imprensa deixar o microfone com o repórter. Foi uma loucura, mas parece que depois disso o Cudê baixou um pouco o tom e respondeu, e ele sempre faz isso, tá? Respondeu educadamente a todas as perguntas e pacientemente a todos os questionamentos, e foram questionamentos duros ao Cudê ao longo de toda a entrevista coletiva, questionando justamente esse rendimento irregular que o Inter vem apresentando e tentando contestar a opinião do Cudê e o relato do Cudê de que o time não está apresentando um desempenho irregular. Um outro ponto da entrevista coletiva importante foi sobre Eduardo Cudê. Sobre Dalbert, perdão. Eduardo Cudê defendeu Dalbert, que teve o episódio da saída do gramado. Ele é vaiado na saída de campo, ele faz sinal para a torcida apoiar e depois no banco de reservas ele diz:
Vai a depois. O Eduardo Cudê defendeu o jogador, disse que ele estava de cabeça quente, que isso é o tipo de coisa que às vezes acontece, mas que ele vem trabalhando bem e vai ajudar. Mas se limitou a dizer isso. E também disse que não entendeu muito bem o que aconteceu, não viu muito bem o que aconteceu entre ele e o torcedor. Um outro ponto, e o último ponto que eu quero destacar em relação ao Eduardo Cudê, foi uma pergunta que eu fiz para ele a respeito do jogo do Inter no próximo fim de semana, que é contra o Palmeiras, que é um dos líderes do campeonato, uma das melhores equipes do Brasil, e que é adversário direto do Grêmio neste momento na briga pelo título. E eu perguntei para ele, Eduardo Cudê, se tá difícil mobilizar o time pela falta de perspectiva, em jogos como esse contra o Fluminense, como mobilizar um time para enfrentar o Palmeiras em um jogo onde, se o Inter ganhar, a torcida pode reclamar? Presta atenção na resposta do Eduardo Cudê. No acho que eso acontezca, así que no. Una pregunta, la tenés pensada. La verdad que me sacaste para un lado, para el otro, me mareaste un poco, pero no la pensé, no pensé en todo eso. Sí que conozco donde estoy, que en Porto Alegre, la verdad, sé el club donde estoy, pero nosotros siempre nos preparamos para ganar. ¿Entiendes? Sería irrespetuoso para la camisa, para la historia del club, allá que Otimi puede pensar en perder. No pasa por mi cabeza. Igual ahora te das todo contestando ahora porque me movilizaste bien. Cudê, Cudê ficou confuso para responder, mas disse que vai trabalhar o time para ganhar, enfim, mas haverá e está havendo uma desmobilização muito grande do Internacional no Campeonato Brasileiro, e a partida contra o Palmeiras tem esse ingrediente extra, tá? Repercutindo o que aconteceu na zona mista, eu quero trazer o que falou o Dalbert, que é um cara que sempre para falar, tá? Mesmo nas partidas em que ele vai mal, ele parou de novo hoje para falar e deu explicações a respeito do que aconteceu dentro de campo. Ele disse que está bem fisicamente, que tem melhorado e que naquele momento da saída dele do gramado, ele não quis ofender o torcedor, que ele levantou os braços para pedir apoio para quem ficou no campo e que quando discutiu foi porque viu que tinha muitas crianças ali e que os torcedores não estavam falando palavras que eram legais para as crianças. Mas ele disse que errou, que pede desculpa a quem se sentiu ofendido e que isso não vai mais acontecer. Mas, de fato, o Dalbert deu uma pistolada ali na saída do gramado, mas, de novo veio a público, de novo deu a cara a tapa, acho que isso é importante a gente ressaltar, e disse, não, errei ali, peço desculpas e tal, não vai mais acontecer. De novo o Dalbert tomou essa postura, tá? E o Maurício foi outro jogador a parar na zona mista, tá? E o Maurício foi perguntado, entre outras coisas, sobre o ambiente de eleição, se isso de alguma maneira entra no vestiário. Ele disse que não, que isso é algo para o torcedor tomar conta, para a direção tomar conta, que não pode entrar no vestiário e que os jogadores têm tomado conta para que isso não entre no vestiário do Internacional, o processo eleitoral não entre no vestiário do Internacional. Uma outra questão que o Maurício falou foi sobre uma possibilidade de saída dele. Eu até gravei um vídeo ontem falando das possibilidades de saída do Maurício. A Atalanta é o time que está mais quente no mercado pelo meia de 22 anos, e o Maurício desconversou, disse que por enquanto não tem nada, que quem cuida disso são as pessoas ligadas a ele, que ele está focado no Internacional e que não é ele que está cuidando disso agora, que ele não tem nenhuma informação nova para dar. Sobre isso, desconversou o Maurício, o que é absolutamente natural nesse momento da temporada, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. A gente tem nessa quinta-feira o jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, um jogo decisivo contra a equipe do Botafogo. Eu vou passar aqui as odds dessa partida entre Botafogo e Grêmio lá no estádio de São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Tá? Odd da vitória do Botafogo 2,16, empate 3,5 e vitória do Grêmio 3,25. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!